Boa noite. Dia chuvoso, mas estamos todos aqui nessa noite para agradecer, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. E nesse domingo a gente está começando essa nova série que tem esse título Heróis da Fé. Quando a gente pensa, heróis, quem são os nossos heróis? Cada um de nós aqui tem um herói, que pode ser um pai, uma mãe, uma pessoa que é uma referência para você, uma pessoa que te deu exemplos, uma pessoa em quem você se espelha, em quem você admira, e você tira lições a partir da história de vida dessa pessoa. A Bíblia ela é repleta de histórias de pessoas, de homens e de mulheres que enfrentaram problemas como a gente enfrenta nos dias de hoje. Homens e mulheres que sofreram, que também se alegraram, que tiveram desafios tremendos nas suas vidas. E a gente quer nesse mês falar um pouquinho sobre essas histórias dos heróis da fé, trazendo o que Deus fez através da vida dessas pessoas, como Deus impactou a vida dessas pessoas, abençoou a vida dessas pessoas, e de que forma Ele pode fazer o mesmo com as nossas vidas nos dias de hoje. Deus ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E não tem uma única situação nas nossas vidas que Deus não tenha, com aquela circunstância, por mais difícil que seja, fazer algo novo, algo de diferente, através de um problema, de uma dificuldade. Deus transforma situações extremamente difíceis para a glória do nome dEle. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher, o nome dela era Ana. E você, talvez como Ana, já tenha passado por situações em que você está querendo muito alguma coisa de Deus, mas você já cansou de orar. Você já desistiu, já jogou a toalha. Quantas situações a gente enfrenta, onde a gente fala, poxa, já orei tanto sobre isso daqui, eu já desisti. E pessoas às vezes passam meses e anos, até coloca aquele pedido, aquele anseio, aquele desejo numa gaveta, e fecha aquela gaveta e esquece, porque desistiu de esperar em Deus. A Ana estava passando por uma situação muito semelhante. No coração dela, ela já tinha até desanimado, ela estava triste, desmotivada, mas a gente vai ver como ela persistiu em esperar que Deus resolvesse a situação dela. Porque Deus ele é capaz de resolver qualquer situação. Deus ele tem poder para transformar a situação mais difícil, a situação mais tenebrosa, a situação mais complicada, para glorificar o nome dEle através das nossas vidas e daquilo que Ele faz conosco. Então o título dessa mensagem é Um Coração que Deus Ouve. E eu queria começar lendo um texto da Bíblia que está lá em Samuel, capítulo 1. E esse livro de Samuel foi intitulado em nome do autor. E Samuel escreveu com conhecimento, porque Ana era a mãe de Samuel. Mas antes de a gente chegar nesse detalhe da história, talvez alguns aqui já conheçam essa história de trás para frente. Talvez outros nunca ouviram falar quem é Ana, não faço a menor ideia de quem seja Ana. A gente vai contar um pouquinho da história, lá no capítulo 1 de Samuel, no versículo 1 dizia assim: havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou e trineto de Zufi. Esse primeiro texto começa falando de quem era Eucana. Eucana era um homem de uma família tradicional da tribo de Efraim. Israel tinha 12 tribos e uma dessas tribos era Efraim. E se a Bíblia se dá o trabalho de falar que ele era até do tataravô dele, ele era trineto, de quem ele era trineto, é porque ele vinha de uma família respeitada, de uma família tradicional em Israel. E todos os anos ele morava na cidade de Ramá. E aqui vai dizendo que no versículo 2 que ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E aqui abri um parênteses que naquela época era permitido
que um homem fosse casado com mais de uma mulher. A gente tem os exemplos extremos, né, da história de Salomão, que teve, né, mais de 1000 mulheres, né, e foi um exemplo assim, não era algo que estava nos planos de Deus. A Bíblia até fala sobre isso, por causa da desobediência, por causa da teimosia, ele permitia isso naquela época. E Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Hoje em dia, né, no relacionamento marido-mulher, já tem seus desafios, né, já é difícil, às vezes você tem diferenças, tem discussões, tem desalinhamentos que você precisa voltar lá em alinhar. Imagine só com 2 mulheres dentro de casa. Eucana, vira e mexe, né, deviam ter discussões sobre espaço, até onde vai a autoridade de uma, de outra, quem manda mais. Imagine a confusão, né? Imagine Salomão com mais de 1000 mulheres, né? Então, aqui a gente tem Eucana, que a Bíblia fala que tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E a Penina tinha filhos, e a Ana não tinha filhos. Naquela época, quando uma mulher não tinha filhos, era quase que um sinônimo de uma mulher amaldiçoada. É quase como se tivesse recaído uma maldição sobre a vida daquela mulher, e que aquela infertilidade representasse quase como se Deus não virou as costas para aquela mulher. Por outro lado, a mulher que tinha filhos era valorizada, era honrada, porque ela tinha alcançado o propósito, porque naquela época esse era o contexto, né? O objetivo, as mulheres não eram valorizadas como deveriam, e o objetivo de ter filhos representava a glória. Então, a Penina teve filhos, Ana não teve, por isso ela era tratada com desprezo por muitas pessoas. Eu fico imaginando no bairro, né, na região onde ela morava, a fofoca, né, que as pessoas faziam. Olha lá, Penina está tendo um filho todo ano, Ana não teve filhos ainda. E isso angustiava Ana, entristecia ela, porque ela queria muito ter um filho. E lá no versículo 3, vai dizendo assim: todos os anos Eucana saía da sua cidade, a cidade de Ramá, e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Naquela época, o templo ainda não existia. Depois o templo foi construído em Jerusalém. Naquela época, lembra que o povo de Israel saiu da terra do Egito, foi para a terra prometida, e Deus deu uma ordem a Moisés que construíssem um tabernáculo, que era como se fosse uma miniatura do templo, né, para dar um exemplo aqui, que tinha o lugar santo, o santo dos santos, e era o local de adoração. E quando eles se instalaram na terra prometida, o tabernáculo ficou em Siló, essa cidade. E era a tradição e era parte das regras judaicas que todos os anos as pessoas saíssem de suas casas, não importa onde elas morassem, elas tinham que ir para Siló para adorar e sacrificar animais, sacrifícios em agradecimento, pedindo perdão pelos pecados. Tinham vários tipos de sacrifício. E um dos tipos de sacrifício era o sacrifício chamado pacífico, sacrifício da paz, onde eles ofereciam ali um animal em sacrifício, uma parte ficava com os sacerdotes, e outra parte, quem levava o sacrifício podia comer uma parte daquele sacrifício. E aí, por causa dessa ida anual a Siló, Eucana pega toda a sua família, imagina, né, as caravanas que iam em direção a Siló para oferecer sacrifício a Deus. E lá no versículo 4 diz assim: cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas, mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Esse texto, né, primeiro destaca o amor de Eucana por sua esposa Ana. Ele pegava uma porção de sacrifício, dava para Penina e para filhos e filhas que ele teve com Penina.
Mas para Ana ele dava uma porção dobrada. Aquele sacrifício pacífico era oferecido a Deus e tinha por objetivo alcançar uma graça de Deus, agradecer a Deus, honrar a Deus. E ele falava: Ana, você vai ganhar duas, Penina e filhos, uma única porção. Eucana tinha um amor muito especial por Ana. A gente não sabe como era o relacionamento, o que se passava dentro de quatro paredes ou dentro da tenda, como que era o relacionamento de Eucana com Penina e Eucana com Ana, mas o fato é que a Bíblia conta que ele amava muito a Ana. E o texto continua dizendo, falando sobre como ele amava, e esse texto na parte final do versículo dizia: embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Esse texto para alguns pode soar estranho. Poxa, Deus não vai permitir que uma mulher tenha filhos? Deus é mau? Deus não gosta de Ana? Ela está lá oferecendo por causa do marido dela até porção dobrada. Por que está acontecendo isso? Mas Deus, não é que Deus não amasse Ana. Deus tinha um propósito. Deus sabia o que ele tinha reservado para a vida de Ana, para a descendência de Ana. E Deus tem um tempo para todas as coisas. Quantas vezes a gente se revolta com Deus? A gente fica chateado, reclama: Deus, por que você está permitindo essa situação comigo? Eu estou indo todos os domingos na igreja, eu te louvo, eu te adoro. A minha família te serve na tua igreja, estamos buscando a tua presença. Por que você permite que essa situação aconteça comigo? A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo das nossas cabeças, sem que Deus não saiba, sem que Deus não tenha conhecimento. Deus não é uma pessoa má, que queira o nosso mal. Deus não permite que nenhuma circunstância difícil nas nossas vidas, que Ele não tenha um propósito, que Ele não tenha um objetivo. E todos os propósitos de Deus são perfeitos e são para o nosso bem. Por mais que doa no momento, por mais que seja difícil, Deus nos ama e com o propósito que Ele tem para as nossas vidas, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E na continuação do texto vai dizendo assim no versículo 6, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Que situação chata, né? Situação desagradável. Viviam numa mesma família, eram parte do mesmo núcleo familiar, mas Penina atazanando a Ana, perturbando ela. Eu não sei, não consigo, fico imaginando o que ela não falava para Ana, devia zombar dela, rir, criticar, quase com raiva, porque ela via o amor que Eucana tinha por Ana, ficava com inveja, com ciúmes, e tentava jogar tudo que fosse possível contra Ana, criticando, falando mal. E Ana se sentia muito mal com aquela situação. Chorava por dentro e por fora. Era uma situação muito difícil para ela. E a Bíblia diz no versículo 8, um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Porque não come? Porque está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Imagina o amor que Eucana tinha por Ana. Apesar de toda a situação que ela enfrentava, ela tinha dentro de casa um marido que amava muito e queria o melhor para a vida dela. Então a gente fica imaginando, que dificuldade, que situação difícil aquela. Você talvez não passe por uma situação como a situação que Ana estava enfrentando, mas cada um de nós tem os nossos desafios. Quem aqui não fica triste, não fica chateado, porque aquilo que a gente mais anseia, aquele sonho não é respondido. Aquilo que a gente coloca tanta esperança não acontece. Às vezes numa situação dentro da sua família, na sua casa, no seu trabalho, uma expectativa profissional, e quando você acha que vai acontecer, é hoje, é nesse ano vai,
e não acontece nada. E esse texto estava dizendo que ano após ano essa situação se repetia. Mas a gente aprende uma lição aqui, que é o primeiro ponto dessa mensagem, que é um coração persistente. Será que você já desistiu porque você está colocando a confiança nas circunstâncias, confiança em pessoas, confiança no dinheiro, confiança em alguma coisa que, na verdade, você não pode depositar sua confiança nisso, porque a sua confiança deveria estar sendo depositada em Deus, o único que é verdadeiramente capaz de dar aquilo que você está desejando no seu coração, realizar o sonho que você tanto espera. Ana foi persistente. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Nesse texto a gente vê o que Ana fez. Ana persistiu em oração. Apesar de todo o julgamento da sociedade, apesar de tantas coisas que falaram contra a vida dela, ela persistiu em depositar a confiança dela em Deus. Não desista de colocar a sua confiança em Deus. Mesmo que você não esteja vendo uma luz no final do túnel, mesmo que você não esteja vendo nada mudar, coloque a sua confiança em Deus. As pessoas hoje são rápidas, né, em querer acusar Deus de não ser um Deus justo, de não ser um Deus fiel, mas Deus é sempre justo, Deus é sempre fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que a gente pise na bola inúmeras vezes, o nosso Deus permanece fiel e justo. Deus é um Deus de justiça. Nós, na nossa fragilidade humana, na nossa incapacidade de enxergar como Deus enxerga, a gente só vê um pedacinho da história, uma perspectiva limitada, mas a perspectiva de Deus é ilimitada. Enquanto a gente está vendo aqui 1 metro na nossa frente, Deus está vendo a eternidade. Deus está vendo tudo o que vai acontecer nas nossas vidas, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Ele sabe o que vai acontecer naquela curva, naquela reta, quando você chegar ali na frente, em cada ano da sua vida. Ontem, eu e a Mariana, a gente esteve num velório de um pastor que faleceu, e eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala que a gente aprende muito mais no velório do que numa festa. Esse texto está dizendo isso porque é verdade. Quantas reflexões você estando no velório, é chato estar lá, é triste, né, porque é uma situação muito difícil, especialmente para os parentes que ficam, né, que sentem a perda do parente, do pai, do marido que se foi. Mas esse texto bíblico fala sobre isso, que a gente aprende muito mais num velório do que numa festa. E é verdade, quantas lições a gente tira e reflexões que a gente faz. A gente está nessa correria da nossa vida, mas Deus, Ele já está vendo tudo, já está tudo traçado. A gente tenta às vezes fazer as coisas do nosso jeito, querendo resolver da forma que a gente acha que é a melhor forma de resolver aquela situação, mas Deus é um Deus perfeito, que sabe o momento certo de agir nas nossas vidas, e sabe aquilo que a gente pode receber, e aquilo que a gente não pode receber. Tem presentes ou sonhos que a gente alimenta no nosso coração, que não estão alinhados com a vontade de Deus. Você pode pedir à vontade, Deus não vai responder, porque Deus te ama e quer o melhor para a sua vida, e não vai dar nada que vá prejudicar as nossas vidas. Mas quando nós alinhamos o nosso coração e os nossos sonhos com a vontade de Deus, as nossas petições, os nossos pedidos começam a ser respondidos, porque eles estão alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Significa que
Tudo que Deus traçou e planejou para as nossas vidas é bom, mas a gente fica querendo atalhos, fica querendo fazer as coisas do nosso jeito, passa às vezes o dia inteiro sem conversar com o nosso Deus, sem falar com Ele. Eu tenho coisas mais importantes para fazer, eu estou na correria, mas mesmo na sua correria, você pode abrir espaço para o Deus que te criou, porque Deus te ama, e Ele quer compartilhar, Ele quer viver com você todos os dias, Ele quer andar de mãos dadas com você, todos os momentos. Não tem situação desagradável ou agradável que Deus não possa participar do teu lado. Você pode estar passando por uma situação muito difícil e desagradável, mas Deus quer estar do teu lado. Quer que você participe com Ele, diga: Deus, olha essa situação, esse dia está terrível, está muito difícil, mas eu te agradeço, porque você está do meu lado. Porque você está sempre perto, sempre pronto a me ajudar, sempre pronto a me animar, independente da situação que eu esteja passando. Então, Ana teve esse coração persistente, esse coração apesar de doído, de sofrido, ela falou: eu vou em frente. E ela começa agradecendo a Deus, falando: ó Senhor Todo-Poderoso. Essa expressão, né, de chamar de Deus Todo-Poderoso, que significa em hebraico El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ela já está com essa declaração, falando: Deus, eu sei que você tem o controle da minha vida, Tu és o Deus Todo-Poderoso, não tem situação difícil que você não possa transformar em uma situação de bênção, de graça, de misericórdia, de amor. Esse é o nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso. E Ana insiste e persiste na presença de Deus. Lá em Mateus 7:7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que você está pedindo que você não está recebendo? Continua pedindo a Deus, continue insistindo, não pare, persista, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Mas sempre ore dizendo: Deus, eu quero muito isso no meu coração, esse é o meu desejo, mas seja feita a tua vontade. Nem mesmo Jesus Cristo teve a sua petição respondida por Deus, porque quando ele estava no caminho da cruz, ele falou: Deus, se possível, passa de mim este cálice, mas antes que não seja feita, né, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quando nós temos o nosso coração alinhado com a palavra de Deus, cada vez mais vamos aprender a fazer orações que estejam alinhadas com a vontade de Deus. E a gente não vai esperar conseguir isso, essa proeza, entre aspas, de começar a fazer orações certeiras, orações direcionadas e alinhadas com a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia. Aqui é um chamado coletivo para cada um de nós aqui. A palavra de Deus é o manual de Deus para cada um de nós. Aqui a gente encontra toda a sabedoria que a gente precisa para viver aqui na terra, uma vida de felicidade e alegria no Senhor. Lá em Provérbios está escrito: eu sou mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito nos teus ensinamentos. Até o jovem consegue adquirir uma sabedoria que ele não tem de si próprio, porque a sabedoria a gente vai, né, hoje, né, quando a gente olha para trás, se eu tivesse 20 anos, 15, eu jamais teria feito aquilo, porque eu teria mais sabedoria. Mas a palavra de Deus consegue dar a cada um de nós a sabedoria que a gente não tem, porque essa sabedoria vem de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, ele está dizendo: você vai pedir, mas você vai pedir sempre coisas que estejam alinhadas comigo. Você vai buscar e encontrará coisas que estejam também alinhadas com a palavra de Deus. E você vai bater
para que coisas se abram na sua vida que estejam alinhadas com a vontade de Deus. O pedido de Ana estava alinhado com o propósito de Deus. Deus tinha um propósito de dar a Ana um filho, mas não tinha chegado o momento ainda. Insista, mas não deixe de orar, porque Deus é poderoso para responder às nossas orações. O segundo ponto que eu queria falar é um coração que confia. É difícil às vezes confiar em Deus, né? Eu digo, não é difícil por causa de Deus, é difícil por causa da nossa fragilidade humana. É difícil por causa da nossa natureza carnal. É difícil porque nós somos falhos, nós somos fracos. E a gente, na prática, às vezes prefere confiar em coisas do que em Deus. Em pessoas do que em Deus. Mas precisamos aprender a depositar nossa confiança em Deus. Lá em 1 Samuel 1:12, começa assim, Ana dizendo, Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. E aí aqui eu vou até voltar aqui no versículo anterior. Vamos começar a ler 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Então eles ofereceram um sacrifício, estavam ali na entrada e receberam de volta um pedaço da carne. Era literalmente assim, você sacrificava uma parte e recebia uma outra parte que a sua família comia. Ana não tinha filhos, e eu fiquei pensando, ela recebeu porção dobrada, significa que ela ia comer um monte ali, não era esse o propósito, né? Depois, o que sobejava, o que sobrava, que a pessoa não conseguia comer, ela devolvia e era queimada no altar. E esse texto vai dizendo, Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Eli, ele era o sumo sacerdote de Israel, e estava sentado ali, observando, né? Hoje, tardezinha, não tenho o que fazer, vou ficar sentado aqui, vendo o movimento, quem entra, quem sai, acompanhando a situação. E aí Ana se levantou aflita, e chorando muito, orou a Deus o Senhor, e fez essa promessa solene que a gente leu. Lá no versículo 12, fala que Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela. Imagine só, era tanta gente que passava ali na frente, mas Ana despertou a atenção de Eli pela forma como ela orava, pela maneira intensa como ela ia naquele lugar. E notou que os seus lábios se mexiam, trêmulos, né? Porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Então respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Eli, o sumo sacerdote, viu o desespero de Ana chorando ali, achou que ela estava bêbada. Porque não era comum que as pessoas se emocionassem tanto ali naquele local. Era um lugar solene, as pessoas entravam com temor e tremor de Deus, faziam ali, né, o sacrifício, ofereciam e iam embora. Mas Ana ficou, não saiu de lá, e orava e chorava, e ele falou, não é possível, essa mulher está bêbada, ninguém faz isso, não é comum. E chegou nela, e ele que era o sumo sacerdote, que tinha que colocar ordem na casa, deu uma chamada nela, deu um presta atenção, sai daqui se você tiver, esse não é o lugar de se estar bêbado na casa de Deus. E aí no versículo 17, depois que ela contou, olha, não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Ela não falou para ele, olha, eu estava chorando daquele jeito, porque eu quero muito ter um filho. Ela falou, sou infeliz e sofredora. Então Eli disse, vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu.
Eu acho muito lindo isso daqui, porque Elias, depois que reconheceu nela, ele ficou admirado. Ele achou bonito até a atitude de Ana de estar se chorando, se abrindo na presença de Deus. E ele trouxe uma palavra profética para a vida de Ana. E ele declarou que o Senhor vai em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E no versículo 18, que o Senhor sempre pense bem de mim. Ela respondeu e saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ana foi fortalecida com aquela mensagem de Eli. Eli falou: olha, você vai em paz e Deus conceda aquilo que você pediu. E ela não ficou mais chorando, não ficou mais entristecida, ela imediatamente comeu alguma coisa e já não estava tão triste. A gente pode às vezes se levar por uma situação de desespero, de tristeza, que nos faz entrar em depressão, ficar cada vez mais tristes, e a nossa vontade às vezes se esconder, né? Se trancar num quarto, entrar embaixo da cama e falar: hoje eu não quero falar com ninguém, não quero ver a cara de ninguém, eu quero fugir das pessoas, estou triste, estou desanimado, estou deprimido. Mas quando vem uma palavra de Deus para as nossas vidas, é para a gente agarrar a promessa de Deus, confiar na promessa de Deus e dizer: Deus, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou angustiado, mas eu não vou aceitar essa situação na minha vida. Eu vou tomar posse da tua promessa e vou me alegrar no Senhor. Então não importa a situação que você esteja vivendo, não se agarre à tristeza, se agarre à alegria que Deus te dá. E a alegria do Senhor é a nossa força. As promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. E Ana confiou no Senhor. E eu queria falar de um terceiro ponto agora, que é um coração generoso. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, a gente já tem quase que o desfecho da oração. O fato é que Ana teve um filho, Deus respondeu a oração dela. E ela consagrou, ela tinha prometido que entregaria esse filho ao Senhor. Naquela época, quando as pessoas faziam o chamado voto, a promessa, as pessoas eram muito tementes a Deus em procurar cumprir aquilo que elas prometiam. Chegava a situações de gente que, fazia promessas assim difíceis de serem cumpridas. E Ana prometeu, imagine só, o que ela esperava por tantos anos, que era ter um filho. Ela vem e promete: Deus, se você me der um filho, eu vou entregar esse filho para você. E o entregar de Ana seria entregar o próprio filho dela para que o sumo sacerdote Eli criasse o filho dela. Ela foi lá e entregou o filho dela no lugar santo, no lugar onde se adorava a Deus, para que a família sacerdotal tomasse conta do filho dela. Deus tinha um propósito. Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus já sabia que Ana ia fazer essa promessa. E quando a gente promete alguma coisa a Deus, a gente precisa cumprir, A gente não pode banalizar as promessas, aquilo que sai da nossa boca. A gente precisa ser fiel com Deus, assim como Ele é fiel conosco. A gente precisa, no mínimo, cumprir, e Ana cumpriu. Ela poderia ter falado: não, agora que eu tive o filho, esquece, vou criar ele aqui, meu bibelô, meu filhinho querido, vai ficar comigo para sempre. Mas ela falou: não, esse filho, mais do que ser meu, ele é de Deus em primeiro lugar. E com as nossas vidas deve ser assim. A gente não pode colocar nada que seja um ídolo nas nossas vidas. Ídolo não é só um outro Deus que a pessoa vai lá e adora, que não seja o Deus verdadeiro. O ídolo é alguma coisa que a gente coloca nas nossas vidas na frente de Deus. Pode ser um parente, pode ser um familiar, pode ser uma profissão, pode ser uma empresa, pode ser um carro, pode ser uma casa. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. E Ana poderia muito bem começar a tratar aquele filho como um ídolo, mas ela não fez isso. Ela colocou o que ela tinha de melhor para Deus.
E a mesma coisa que Deus fez com o seu Filho Jesus Cristo. Deus separou, escolheu aquilo que Ele tinha de melhor, de mais precioso, para entregar em sacrifício, para salvar a minha vida, a sua vida. A gente não pode ser não generoso. O nosso Deus é generoso. O nosso Deus é o exemplo máximo de generosidade. E Ana teve esse coração, um coração generoso. Ela entregou para Deus aquilo de melhor que ela tinha. E lá no versículo, em 1 Samuel 27, capítulo 1, versículos 27 e 28. Ela fala isso, exatamente isso. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. A gente fica pensando, às vezes, quantas coisas você tem consagrado a Deus na sua vida. O que você tem consagrado a Deus? Você já consagrou a Deus o seu trabalho? Você já consagrou a Deus os seus bens materiais, a sua casa, o seu carro, o dinheiro que pinga na sua conta quando você recebe, seja você trabalhando numa empresa, seja você sendo empresário, prestando um serviço, você consagra a Deus? A gente vai vivendo, a nossa vida na correria e às vezes se esquece de fazer isso. Quantas coisas nós temos para consagrar a Deus e dizer: Deus, entrou dinheiro na minha conta, mas antes de ser meu esse dinheiro é teu. Deus, eu comprei esse carro, mas antes de ser meu carro, esse carro é teu. Deus, essa casa antes de ser minha é tua. Será que a gente trata as nossas casas, os nossos bens como ídolos? Não, ninguém pode entrar na minha casa. Eu não vou dar carona para ninguém, senão vai sujar o banco do meu carro. Quantas coisas, Estou dando exemplos aqui, esticando a corda, mas será que a gente tem tido nas nossas vidas coisas que a gente tem colocado na frente de Deus? Deus não separou o Filho dele, Jesus Cristo, para deixar reservado com ele lá no céu. Ele falou: não, meu filho, você vai descer aqui na terra, você vai viver como homem, você vai sofrer, você vai sentir dor, como as pessoas que eu estou enviando você para resgatar sentem dor. Você vai comer, você vai beber, você vai viver uma vida de homem, aqui na terra, passando por todas as aflições e desafios que cada um de nós passa. Por isso que Jesus Cristo é o Deus perfeito, porque Ele sabe exatamente o que cada um de nós passa aqui na terra. Ele sabe os nossos sofrimentos, as nossas dores, e por isso Ele é perfeito para responder às nossas petições. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer como Ana, vamos orar a Deus. Vamos ter um coração de oração, de adoradores, um coração de busca a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo fez por nós. E vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos estar orando sobre isso, para que Deus coloque um coração em cada um de nós, um coração assim como Ele colocou no coração de Ana. Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, Deus. Obrigado, Deus, pela história de Ana, que viveu há cerca de 3.100 anos atrás, mas a história dela ainda reverbera, a história dela ainda reflete nas nossas vidas, através do testemunho que ela trouxe para nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo coração generoso de Ana, pelo coração persistente, pelo coração que confiava em Deus, apesar das circunstâncias tão difíceis e tão contrárias, Senhor. Pai, se há alguém aqui nessa noite que está enfrentando uma situação difícil, uma situação que parece intransponível, difícil de ser superada, que nessa noite, Deus, a Tua mão poderosa de graça e de poder
possa vir sobre cada um de nós aqui na tua igreja nessa noite, e possa fazer algo novo, Deus, algo diferente, Pai, algo especial na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, faça algo novo na vida de cada pessoa aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Onde havia desconfiança, que haja confiança. Onde existe falta de fé, que o Senhor venha derramar uma fé nova, uma fé renovada em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e que haja em cada um de nós um coração de generosidade, assim como tu foste generoso com cada um de nós, entregando o teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter uma semana de paz e de confiança, crendo em tudo aquilo que tu és poderoso para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, glória a Deus.